Olá, estamos começando pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do programa Identidade Pública, que traça a trajetória pessoal e profissional de personalidades que contribuíram para o município. E o nosso entrevistado de hoje é o capitão aposentado do Exército Brasileiro, Félix Paulucci. Félix, de imediato eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço, Carlos, o convite que vocês fizeram para mim e Deus ajuda que nos assessore bem o serviço nosso. Muito obrigado a vocês. Seu Félix, para começo da nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da região onde o senhor nasceu. Foi na região de Araçatuba. Eu nasci em 1936, na Fazenda Silvânia, município de Braúna, que na época nem era município, era distrito de Glicério. Então lá eu convivi por vários anos e fiz o primário em São Martinho, não é muito perto, é 4 quilômetros, ia a pé todo dia, a partir dos 7 anos, até os 11 fiz primeiro, segundo, terceiro e quarto ano primário, em São Martinho. Quando terminei o curso de primário, meu pai ainda era administrador da fazenda, se interessava, porque ele só tinha a mim e a minha irmã mais velha. Então ele me mandou para Penápolis para fazer o curso preparatório de admissão, que naquela época existia. Então eu fui, ele me fez me colocou numa residência em que morava uma senhora, 2 moças e 2 rapazes, filha de um farmacêutico de Braúna, Olavo Espínola. Aí então eu fiquei lá e fiz o curso de admissão no Colégio do Candário Coração de Maria, que é das irmãs. Fiz o curso de admissão, passei e entrei no ginásio estadual lá em Penápolis, onde fiz a primeira e segunda série ginasial. Sim, em relação às recordações aí, ainda na Fazenda Silvânia, quais que são as principais lembranças que o senhor tem daquela época? Só a parte que eu trabalhava na fazenda, né? Eu ajudava no transporte de café, mesmo guri, ajudava, montava nos cavalos. Desde pequeno? Desde pequeno. Separava os gados para tirar leite, separava os animais. Então, sempre interessei no serviço. Era um trabalho difícil. Trabalho difícil. Às vezes até conduzia a carroça, conduzia o carro de boi. Então, o meu descanso era quando colocava até quando colocava o ferrão nas costas, que eu descansar. O senhor tinha mais uma irmã também? Tinha uma irmã, um pouquinho mais velha, que depois veio a casar até mais cedo, não casou bem, mas casou-se com 18 anos. Porque depois de Penápolis, meu pai foi transferido, ele pediu para sair da fazenda. Sim. E arrumou outro serviço lá em Quintana, na Fazenda Serrinha, município de Quintana. Aí eu quis continuar os estudos, então já ia para o 3º ano do ginásio, sim, 3ª série. Aí ele conseguiu, então, me arrumar, eu comprou um cavalo, tinha 12 quilômetros até a cidade de Quintana. Eu saía às 5 horas da manhã, ia para Quintana, soltava esse cavalo num pastinho, pegava o trem às 7h20, chegava em Pompeia 10 para as 8, 8 horas já estava no ginásio, na escola. Mas aí teve infelicidade. No meio do ano, eu perdi os 2 pais. Foram internados, o pai e a mãe foram internados em Bauru. Foi um momento muito trágico para a sua vida. O senhor tinha apenas 15 anos na época? 15 anos. E eu tive que parar o estudo, não tinha condições mais. Minha irmã tentou ajudar, mas ela casou também com um rapaz pobre, lavrador, era carroceiro, então não tinha condições. Eu tentei fazer, mas não dava. Aí foi quando meu tio, que era irmão mais velho do meu pai, entrou em ação. Foi lá na fazenda, falou com a minha irmã se ela queria casar, ela quis casar, casou, não casou bem, mas casou. E eu fiquei tentando a vida lá ainda em Quintana. Fui na cidade, né, não é uma cidade grande, mas tinha uma vila próxima, uma Vila Campante. Eu arrumei serviço lá num bar. Tinha um casal, que só era ele, o casal. Isso adolescente ainda, 15 anos. E ele pediu para eu ficar no bar ajudando esse trato no bar. E eu ajudava desde manhã cedo, fazia tudo para ele, sorvete, fazia tudo, cuidava do bar. Até que um dia, eu dormia, inclusive com ele, na casa deles. A casa não tinha, naquele tempo as casas não tinham forro, né? Sim. Então, um dia eu ouvi ele falando a senhora dele falou para ele, eu não lembro o nome, você confia tanto no Félix, será que ele não rouba nós da caixa? Ele faz o caixa, faz tudo. Eu peguei naquele dia mesmo, saí de lá e fiquei outra vez, sozinho outra vez. Sim. Aí foi quando meu tio trouxe para
aqui para Penápolis. No Colégio das Irmãs? No Colégio das Irmãs eu fiz antes, né? Junto com meu pai. Tá. Aí ele trouxe aqui para Braúna, né? Ele trabalha de colono no município de Braúna. Colono, eu fiquei ajudando. Ele falou, aqui é duro, aqui você tem que trabalhar no pesado, no café, trabalhar de diarista. E eu fiz isso aí até chegar à idade de me alistar para o serviço militar. Inclusive, no momento do seu alistamento, ocorreu um impasse, Ocorreu, né? porque eu me alistei certinho, fui em Penápolis, fiz o alistamento do serviço militar. Então, aí, quando ele marcou 20 de janeiro de 1955, vocês se apresentam aqui. Quando eu me apresentei, aquele mundaréu de jovens, então ele disse, o primeiro tenente, disse, alta voz, ele disse, estão todos dispensados, menos um. Eu não tinha nem noção o que era aquele menos um. Sim. E ele foi entregando o certificado, está dispensado, volta para receber, isso aqui é o certificado, né? E foi embora, já era tarde, quase meio-dia, 11 e pouco. Sobrou só eu. Foi o Félix, falou, vem cá, senhor Félix. Fez até assim. Sim, o motivo pelo local do seu nascimento. Aí ele disse assim, como você descobriu? Você nasceu em Braúna, pertence a Glicério. Glicério foi convocado, Penápolis foi dispensado, você vê se ele está aqui. Eu falei, não, eu não sabia de nada. Eu fiz tudo isso inocente. Eu estudava aqui em Penápolis, morava aqui no município de Penápolis. Vi ele está aqui, que é o certo. E eu sei, até hoje eu sei que é certo. Mas é que aí que eu falei, então, agora eu falo. Os espíritos de luz já estavam me auxiliando. Queria que acontecesse tudo isso, que era para mim servir. E naquele período, seu Félix, era por sorteio que... Sorteio. Fizeram, ele falou, como é que você descobriu? Coroados foi sorteado para servir. Vão servir lá em Mato Grosso. E Penápolis foi dispensado. Então eu vou te passar em submisso e você vai incorporar em Mato Grosso. Pode ter certeza que você vai. Aí eu, muito vivo, ainda tinha, né, vivacidade, procurei o juiz de direito, lembro até hoje o nome dele, esse eu lembro, Sim. Porque ele foi tão bom comigo, doutor Enio. Me atendeu, conversou comigo, ele falou, Félix, deixa o tenente quieto lá, vamos ficar quieto. Você tem algum parente fora daqui da cidade, fora do município? Tenho lá em Arapongas, um primo que trabalha no Paraná. Paraná, fazenda Bula em Arapongas. Falou, então vá para lá, transfere teu certificado para lá e se apresenta novamente. E foi o que eu fiz, já no começo de 55. Aí chego lá falando com meu primo, Sim. Meu primo falou, aqui você vai ter que ficar o ano. Eu aceito aqui, você vai ficar o ano aqui, mas o serviço aqui é pesado, é lavrador, é outra vez. E naquele ano, o patrão da fazenda Bule colheu 20 mil sacos de café. E eu carregava nas costas. Tinha trabalho de sobra. Trabalho de sobra. E o senhor foi morar lá para poder servir na cidade próxima ali. Aí quando me apresentei para a seleção, em outubro, fui para o julgado apto, e aí a comissão disse, você vai servir em Curitiba, 20º Regimento de Infantaria. Aí. Nesse 20º Regimento de Infantaria de Curitiba, qual que foi a principal contribuição que isso teve na sua vida, seu Félix? Ali eu senti ali que eu estava sendo amparado, né? Quando eu entrei, que eu vi que eu estava sendo amparado. Ali tinha disciplina, tinha ordem, tinha tudo que era de bom estava ali. Então, inclusive a alimentação, servia as 3 alimentações diárias. Então eu fiquei satisfeito. E comecei, então eu falei, já que eu vim aqui, vou ficar. E de imediato, dia 9 de janeiro chegamos lá. Dia 9 de janeiro. Dia 20 houve a incorporação. E eu estava incorporado. Aí perguntaram, quem é que quer fazer o concurso para entrar no curso de cabo? Sim. Eu imediatamente levantei a mão e fui. Com a mão tudo machucada ainda, a orelha arrebentada, tudo esfarrapado. Sim. Mas fui fazer o concurso. Aí quando terminou a prova, quando saímos para fora do rancho, os jovens começaram a discutir o que tinha errado, o que tinha certo. Eu quis entrar no meio. Aí me desprezaram. Desprezaram porque eu estava tudo surrado, todo daquele jeito. Falei, esse cara não sabe nada. Da lida do campo, tudo. Não tem noção que ele está querendo discutir. Aí quando saiu o resultado, Félix Paulucci, primeiro lugar, classificado na prova. Para o senhor foi uma satisfação. Foi satisfação. Já. Aí começaram a me sondar. O que você faz? O que você fez? Que passar assim.
e foi fazer o curso, né? Interessaram aí por mim, os colegas. E como que era o esquema de trabalho lá nesse local? Em Curitiba. Era muito rígido? Rígido, 6 horas alvorada, 7 horas já o café da manhã, e já começava a atividade até 11 horas, 10 às 11 educação física, não voltava às 13 horas outra vez, às 13 às 17, 18 horas o jantar. E em fato interessante, naquela época, quem estava de serviço recebia mais um reforço às 21 horas. Outro fator importante, incorporava muito analfabeto. Então existia a escola regimental. Então, das 19 às 21 horas, Sim. Todos iam para a escola, só saíam de lá, davam baixa, alfabetizados. Isso foi muito importante. Em 1957, há pouco tempo que o senhor estava lá, teve um grupo que foi atuar na região de Francisco Beltrão. O senhor Verdade. não foi? Foi, então, verdade. Como em 57, eu já fiz a matrícula, que eu falei, vou continuar meu estudo. Fiz a matrícula no ginásio. Mas parece que o comandante não gostou muito que eu fiz a matrícula no ginásio. Falou, aí houve uma ordem para preparar um pelotão que seria designado para Francisco Beltrão, que estava vendo problema de garimpo, não sei o quê, tomada de terra. E o Félix Paulucci estava no meio. Com o cabo ainda fui. Sim. Formou o pelotão e eu estava no meio do grupo e fomos para lá. Lá ficamos em Francisco Beltrão 6 meses, prestando lá serviço à comunidade, dando patrulha, jantava de madrugada, à noite, às vezes fazia patrulhamento. E a população agradeceu tanto aquele pelotão que hoje existe lá um batalhão. Então nós somos pioneiros. Eu fui um dos pioneiros em Francisco Beltrão. Foi uma grande experiência para o senhor. Grande experiência, para mim foi. Aí quando eu voltei no final de 57, em 58 houve uma formação de um batalhão que eles iam formar um batalhão para ir para o batalhão de Suez, Canal de Suez. Eu também falei, eu estou quase para ir nessa. Né? Aí um tenente, que é muito amigo, chegou, Paulucci, não faça isso. Você não indo, você é o primeiro do curso, você tem condições de ser promovido. Foi dito e feito. Foi em 4 de agosto de 58, eu era o primeiro da lista, promovido a 3º sargento. 4 de agosto de 58. Você está acompanhando o programa Identidade Pública pela TV Câmara de Araçatuba. Nós faremos um breve intervalo e voltamos já. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. Seja burro. Use drogas. O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Estamos de volta aqui pela TV Câmara de Araçatuba com o programa Identidade Pública, que hoje está recebendo o capitão aposentado do Exército Brasileiro, Félix Paulucci. Félix, vamos entrar nesse segundo bloco falando um pouco a respeito da sua vinda aqui para a região noroeste do estado. Então, quando eu fui promovido a 3º sargento, em agosto de 58,
Então, eu lembrei que quando eu fui do Bonito aqui, eu conhecia uma senhora, né, que hoje é minha esposa, a moça, Tereza. Sim. Então, comecei a corresponder com ela, com o Frama, com as coisas. Então, e fomos mantendo contato. Quase todo dia escrevi uma carta para ela. Isso desde 58. Comecei a escrever. Aí, marquei de vir, isso em 1960. Marquei de vir aqui em Braúna fazer uma visita a ela. Aí vim, já conversamos com os pais dela, já ficamos noivos, 15 dias ficamos noivos, e já marcamos o dia do casamento, casamos no dia 8 de abril de 61. Sim. E ela, coitada, do sítio, foi para Curitiba, mas graças a Deus, com aquela fortaleza que ela tem, venceu tudo com facilidade, foi uma maravilha. Eu ainda era presidente do Grêmio, do subtenente sargento, ela participava de reuniões tranquilamente, fez várias amizades lá em Curitiba, e hoje nós temos vários compadres lá ainda, que moram lá e sempre correspondem com nós. Então foi tudo bem, graças a Deus. Aí, mas em 60 e dessa data, os pais dela sempre pediam para transferir para cá. Venha para cá, Félix, venha para mais perto de nós. Mais perto da região. Aí em 64, eu aproveitei o movimento democrático que houve, aquela revolução que eles falam. Sim. Aproveitei e pedi a transferência para Lins. Como eu era de paulista, rapidamente foi aceito. O comando da região, o comando do Exército de São Paulo, autorizou de imediato minha transferência, então eu vim para Lins. Chegando em Lins, Sim. aí eu necessitava, eu era terceiro sargento, necessitava fazer um curso de aperfeiçoamento, que esse curso daria direito às promoções até oficial. E se eu não fizesse o curso, só sairia até subtenente e tinha que dar baixa. E posteriormente o senhor chega a Araçatuba na década de 80. Isso. E quando eu cheguei em Lins, fiz o aperfeiçoamento em 66, fui para Três Corações, fiz o aperfeiçoamento, 6 meses fiquei lá, a minha esposa ficou sozinha outra vez. Aí, quando terminou o curso, eu cheguei em Lins, o comandante, que tinha um capitão lá, ele veio comandar a companhia e disse assim: Paulo Lúcio, você tem que pedir transferência para o tiro de guerra. Então, de imediato, eu fiz requerimento para a região e eu fui classificado, então, na seção dos tiros de guerra, que é São Paulo. Quando me apresentei lá, ele falou: você vai para Araçatuba. Sim. Então, eu cheguei em Araçatuba, exatamente 17 de outubro de 68. Me apresentei como instrutor do tiro de guerra. Como que era a cidade naquela época? A cidade simples, pacata, né? Mas gostosa. Eu me dava bem, na época o prefeito era o Cuiabano, me dei bem com ele, tinha os instrutores do tiro de guerra, me apresentamos. Aí fiquei nessa instrução até 1972, 72. Aí quando o chefe da instrução foi afastado, eu assumi a chefia da instrução, que fiquei até 1981 como chefe. Graças a Deus, não mexeram comigo e eu também não saí de Araçatuba. Gostei, aqui fiquei. Como diz, eu sempre falo, eu vi e venci. O senhor se tornou delegado da comissão ali dos reservistas também? Sim. Aí, como chefe de instrução, participava de todas as atividades. Um fato importante que eu quero lembrar para você, Sim. Que o diretor do Senai, que eu não lembro o nome na época, ele se interessou e procurou para fazer um intercâmbio. O instrutor ia lá no Senai ministrar instrução para os alunos. E ele mandaria um professor para o tiro de guerra, aqueles que não tinham a profissão, não tinham emprego, ele ensinaria um curso de profissão para os atiradores. Então nós tivemos lá pedreiro, encanador, eletricista, vários diversas cursos. Profissões. E o instrutor ministrava a instrução lá no Senai. E quando chegava no final do ano, a formatura já era no Senai, muito cheio de polpa, tudo bonito. A banda da polícia participava, então era lindo. Então, e eles também recebiam o certificado de reservista. Então foi muito importante esse serviço. Né? E em relação às comemorações, às manifestações cívicas da época, era mais forte? Nós fazíamos o desfile, toda a sessão cívica, 7 de setembro, 15 de novembro, aniversário do TG, fazia o desfile. E era muito bonito, porque nós tínhamos efetivo de 280 homens por semestre. Que hoje nós vemos lá 100 homens, então não perdeu aquele entusiasmo. Era um número grandioso. Eu, inclusive, encontrei com um rapaz há pouco tempo, aqui na Câmara. Ele disse: Seu Paulo Lúcio, acabou aquele tremer o chão, as casas balançar.
acabou. Então hoje é tudo mole, tudo fraco. Então não sei o que está acontecendo. O pessoal não tem mais aquela energia. Então, na sua opinião, está havendo um certo desinteresse dos jovens em servir? Por quê? Por que estaria havendo essa diminuição? Não sei se é o jovem, acho que talvez não é o jovem, acho que talvez o serviço é que está um pouquinho desequilibrado. Então o nosso exército hoje parece que está uma sucata, parece, da impressão, né? Que está tudo abandonado, não tem mais. O exército, para vencer uma guerra, tem que estar bem suprido, tem que ter o suprimento em dia, né? Antigamente nós tínhamos tudo certinho, refeições à vontade. Hoje eles procuram incorporar o elemento que mora mais perto, que é para não dar despesa. Sim. Então eu acho que está errado. Eles procurar fazer igual fazia antes, buscar lá no interior, lá longe, pegar para trazer, para ensinar a obediência, a parte militar, a hierarquia, que hoje não tem. Sim. Hoje está muito fraco. Hoje em dia, quais que são as principais exigências? Qual que é o perfil de quem pretende servir hoje? Que perfil que deve ter? Quais são as principais características? Então hoje eles procuram o melhor nível cultural, o melhor nível social, para incorporar, para não dar trabalho, né? E no meu tempo era o contrário, pegar o mais simples, é tudo o mais simples. Então era diferente. Hoje eu não vejo razão. Então é um fato muito importante isso aí. Então, outro fato, depois do tiro de guerra, eu fui pegando as promoções mais rápidas, né? Fui promovido a primeiro sargento, a subtenente. Como subtenente, não podia ficar no tiro de guerra. Então, eu recebi a informação. Paulo, se você não pode ficar, porque foi promovido a subtenente. Então, você tem que ser transferido. Aí, inicialmente, me classificaram em Coxim, Mato Grosso. Eu não dei importância, falei, não, eu vou lá conhecer Coxim. Mas nesse interim passou um oficial aqui de Brasília. Sim. Ele passou assistindo um desfile de 7 de setembro. Na praça ali, que ele viu a formatura, que ele sentiu o pulso. Ele falou, você quer ir para Coxim? Ou você quer? Não, eu preferia ficar aqui mais próximo, que eu vou sair logo oficial e volto. Então você fica quieto. Mas não demorou 8 dias, já estava transferido para a 2ª Região Militar, que pertence a São Paulo, né? Você vai ser promovido logo e volta para a tua região. E foi dito e feito. Não fui para Coxim, nem conheci. Então eu fui transferido para São Paulo, fui subtenente, lá fui encarregado de material, trabalhei bastante lá, organizei tudo, aquelas sessões que estavam desordenadas. Inclusive o general até falou assim, você não vai voltar não, acho que eu vou te deixar aqui como fiscal. Não é conseguir. Seu Félix, o senhor imaginava que teria esse crescimento na área militar? O senhor tinha essa expectativa? Não tinha. Só tinha boa vontade, só sabia que eu ia vencer, mas não sabia que ia chegar até o último posto como cheguei, né? Então dali eu fui classificado, fui promovido a tenente, aí me classificaram inicialmente em Andradina, porque não tinha vaga em Araçatuba. Sim. Fui em Andradina, mas logo aí o tenente daqui já afastou. Aí eu comecei já a responder e pedi para vir para Araçatuba. Aí mandaram. Aí fui classificado em Araçatuba, como delegado do Serviço Militar. Qual que é o conselho que o senhor dá para o jovem hoje que tem interesse em servir o Exército? Daquele tempo que eu era instrutor de tiro de guerra, eu tenho muitos que são hoje coronéis do Exército, que seguiram o meu exemplo. Tenho muitos que são oficiais do Exército, seguiram o meu exemplo. Então, muitas pessoas da cidade passaram pelas suas mãos. Passaram pelas minhas mãos, dizer. Que hoje que venceram também. E eles valorizam muito, e sempre quando me encontram, me agradecem. Foi por o senhor que eu vim, o senhor me deu conselho, eu vim. Então, eu acho que não é difícil, é só procurar o Serviço Militar e ingresso. Todo ano tem um concurso para a Escola Militar. Ou seja, os sargentos, seja oficiais, existe a possibilidade, desde que ele tenha boa vontade. Sim. Araçatuba foi uma cidade que recebeu bem o senhor. Graças a Deus. Não tenho me queixar nunca. Sempre fui bem aceito em todos os lugares. Na prefeitura, então, não tenho que reclamar. Desde do Cuiabano até a Dona Germínia, o último dia que eu saí... Você recebeu uma homenagem. Ela me homenageou, fez uma festa. Praticamente fechou a cidade, a prefeitura fechou. Fez uma festa grande. Houve desfile de tropa, houve badalação, houve refeição, houve tudo. Houve uma festa. Eu agradeço muito a Dona Germínia por isso. E na atualidade o senhor está na reserva? Estou na reserva. Eu fiquei na reserva 5 anos, inclusive atrasou um pouco, eu fiquei mais, porque demoraram para mandar a portaria, né? Então, para aposentar. Mas eu fiquei na reserva 5 anos, reserva do Exército. Porque esse é obrigado, né? Se houver alguma necessidade, é convocado. Até hoje existe. Inclusive, de 1º a 16 de dezembro, existe a apresentação do reservista.
Sim. que tem que fazer. E eu faço isso em novembro, que é a minha data de aniversário, dia 20 de novembro. Então, no mês de novembro, eu me apresento no Batalhão de Lins, onde eu sou vinculado, e lá eles anotam todas as alterações, se houve alguma alteração comigo. Capitão Félix, o senhor também teve outras passagens, né? Inclusive foi provedor do Hospital Benedita Fernandes. Ah, sim, quando eu me aposentei, passei para a reserva em 89, já em 90, início de 90, já me procuraram, como que eu era da loja Tupi, frequento a loja Tupi, então me chamaram para ser o provedor do Hospital Benedita Fernandes. Eu inicialmente não queria porque eu não conheço nada. Eu falei, não conheço nada de saúde, o que eu vou fazer lá? Não, mas essa mais para organizar, para fazer uma limpeza, que de fato não estava bem aquilo lá. Então, quando eu cheguei lá no hospital, a senhora que tomava conta, que era administradora, digamos, do hospital, era um absurdo. Ela ganhava 20 salários mínimos. Além disso, o açougueiro, um açougueiro lá do Mercadão, ele falou comigo, falou assim, ó, antes de eu passar aqui, trazer a carne aqui, eu tenho que passar na casa dela, deixar a carne melhor, para depois trazer aqui para o hospital o resto. Era um vexame. O doente urrava de fome. Eu enfrentava dificuldades na época. Dificuldade. Eu recebi muito apoio. As lojas se uniram, faziam almoço todo domingo, e eu tinha um amigo que eu considero até hoje, o Dr. Reginaldo Milani. Às vezes eu ligava para ele, pegava uma caminhonete, saía correndo comigo, percorrer os mercados, recolher arroz, feijão e levava para o hospital, que não tinha nada. Foi difícil, foi uns anos difíceis, que eu tive uma comissão muito bom, o pessoal da diretoria, o Nócio, o Richter, pessoal que me ajudaram muito, o Dr. Nilton Brito, tem vários aí que me ajudaram. Então foi ótima para mim, então, até que nós limpamos aquela área lá. E essa senhora, no dia do julgamento estava eu, o juiz de direito, o advogado dela e o nosso advogado. O doutor juiz, excelentíssimo lá, eu não lembro o nome dele, doutor Félix, a dona Cordélia vai ser condenada. Qual o castigo que o senhor quer dar para ela? Qual a condenação? Eu disse para ele, doutor, deixe na mão de Deus. E ele deixou, liberou ela de imediato. A coitada da senhora morreu à míngua, pedindo esmola. Perdeu tudo que tinha, perdeu fazenda, perdeu casa, perdeu tudo. Foi um castigo. Seu Félix, nos momentos de lazer, a que atividades o senhor se dedica? O senhor tem alguma preferência, algum tipo de atividade que o senhor desenvolve? Não, eu gostava muito de basquete, inclusive eu ia muito aí no estádio, no ginásio. O doutor Coutinho ia junto comigo, jogava 21, brincando. Mas hoje em dia não faço mais esporte nenhum, só andar. Faço caminhada, segunda, quarta e sexta, no mínimo 6 quilômetros eu ando. Por isso que eu estou, graças a Deus, bem. Hoje eu pego um carro e dirijo tranquilo o dia todo, não sinto nada, não sinto canseiro, graças a Deus. Tá certo, capitão Félix. Nós estamos nos aproximando já do final do programa, né? Eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui. Eu tenho que agradecer a vocês, porque eu não esperava essa manifestação, esse carinho que vocês tiveram por mim. Foi muito relevante, foi muito bom. E eu só tenho que agradecer, não tem mais nada. Muito obrigado a vocês. Não sei por que vocês fizeram isso, eu não mereço isso aí. Valorizar meu serviço. Não sei se tem algum tempo, não? Não, mas pode, pois não. Então, quando ainda como delegado, serviço militar, porque nós fizemos a apresentação do reservista de 1 a 16, né? E teve um ano, foi o ano de 87, recebemos ordens, veio de Brasília, veio para a região mandou para mim, que eu era delegado. Então tinha que mobilizar uma companhia e ia fazer um exercício em Itaipu, na usina Itaipu. Sim. Então nós fomos para lá uma companhia na época do reservista. Inclusive foram ganhando, tenente, soldado, tudo. Vibraram, o soldado vibrou com aquilo. Então, foi lindo aquela homenagem. Ok, então, muito bem. Então, capitão Félix, mais uma vez eu reforço aqui o agradecimento pela sua presença em nosso programa. A você de casa que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Identidade Pública.